Na parte direita da janela do documento, encontram-se as abas Medições, Propriedades e Orçamento. Da aba Medições, é possível abrir a lista de preços a ser utilizada para orçamentar as entidades do modelo. Você pode abrir lista de preços armazenadas localmente em seu computador ou acessar o banco de dados online Primus.Net. As listas de preços também podem conter serviços com relativas composições. Se necessário, é possível abrir mais listas ao mesmo tempo e fechar aquela que não precisa mais. Depois de escolher a lista de preços e pesquisar o item de tabela de preços, você pode arrastá-lo para baixo de modo a ativar automaticamente a seção onde escolher o método de seleção das entidades. Para selecionar ou identificar as entidades a serem orçamentadas, no modelo BIM em formato IFC, tem 2 métodos automáticos e um manual. Método de seleção automática de entidades similares. Com este método, é possível identificar automaticamente as entidades, definindo as regras de acordo com as entidades selecionadas. A seleção de pelo menos 2 entidades do mesmo tipo permite que o software identifique automaticamente todas as outras entidades parecidas. Ao selecionar a primeira entidade, ela é representada com a cor vermelha e, ao mesmo tempo, são destacadas com a cor amarela todas as entidades pertencentes ao mesmo tipo. Entidades de tipos diferentes são propostas em transparência para facilitar a seleção de entidades do mesmo tipo. Ao selecionar uma segunda entidade do mesmo tipo por meio da combinação tecla Shift mais clique do mouse, a segunda parede também é representada com a cor vermelha. Ao mesmo tempo, o automatismo identifica com a cor verde as entidades que possuem características comuns às 2 selecionadas. Vamos ver alguns exemplos. A. Todas as paredes interiores de qualquer espessura do nível escolhido. B. Todas as paredes de 40 cm de espessura em qualquer nível. C. As divisórias com a mesma orientação. D. Todas as divisórias do nível escolhido. Método de seleção automática personalizada. Com este método, é possível identificar automaticamente as entidades a serem orçamentadas com base nas condições definidas pelo usuário. Selecionando cor vermelha uma entidade ou mais entidades do mesmo tipo, o software apresenta sua lista de propriedades. Ao escolher as propriedades desejadas, você define a condição que permite ao automatismo identificar apenas as entidades correspondentes ao filtro e ou critério. Vamos ver alguns exemplos. A. Identificamos todas as paredes com espessura de 30 centímetros. B. Identificamos todas as janelas com uma certa geometria. Método de seleção manual. Com este método, selecionando manualmente as entidades no modelo, tecla Shift mais clique do mouse, são identificadas aquelas a serem orçamentadas. Regra de medição. Após identificar as entidades a serem orçamentadas, é preciso definir a regra de medição usando como referência as propriedades das entidades. Vamos primeiro definir o título da regra, onde indicamos brevemente todas as suas características para identificá-la facilmente em caso de reutilização.
Abaixo disso, tem os campos para compor a linha de medição. Podemos inserir informações descritivas úteis para identificar a entidade sendo medida. Por exemplo, divisória 001, divisória 002, etc. No campo Descrição, também é possível combinar texto escrito pelo usuário e variáveis relacionadas aos valores da entidade. Por exemplo, divisória, ID e nível. Nesse exemplo, cada linha de medição também inclui na descrição o identificador da entidade e o nível. Nos campos seguintes, destinados às dimensões, são inseridas as variáveis associadas aos valores da entidade. Variáveis e valores digitados pelo usuário podem ser combinados conforme necessário. Além de definir uma linha de medição negativa para eventuais deduções, usando os botões da barra de ferramentas específica, também é possível adicionar mais linhas de medição, passar de uma linha para outra ou excluir uma linha. EAP. O orçamento pode ser estruturado em EAPs, estruturas analíticas de projeto. O número ilimitado de níveis de subdivisão pré-definidos. As EAPs podem ser adicionadas e associadas ao criar a regra de medição, adicionadas manualmente ou adquiridas por meio de arrastar e soltar a partir de documentos primos, arquivos.dcf, nas respectivas páginas de dados gerais. Ao inserir as EAPs nos dados gerais do documento, na fase de criação da regra de medição, elas são propostas nas respectivas listas e é possível associá-las aos serviços. A seleção do botão Finalizar determina o fechamento da regra de medição e apresenta a lista de todas as entidades orçamentadas com suas respectivas quantidades. Ao selecionar a regra de medição, no modelo BIM são imediatamente destacadas com a cor verde todas as entidades orçamentadas nela. Ao selecionar a linha de medição, é destacada com a cor verde sua relacionada entidade. As regras de medição, entidades mais serviço mais medições, criadas em um projeto, podem ser reutilizadas em outros projetos graças à possibilidade de salvá-las como modelo e como template, conjunto de mais modelos, em arquivos específicos. O carregamento de modelos ou templates de orçamento em um novo projeto determina a orçamentação de uma ou mais entidades do modelo no formato IFC. O matching, vinculação, entre entidades e modelos, templates, de orçamento ocorre dinamicamente apenas se as entidades do novo projeto satisfazerem as condições das regras de medição do modelo. A qualquer momento, é possível substituir um serviço orçamentado por outro serviço retirado de outra lista de preços de referência. Para ativar a função Substituir, é necessário pressionar o botão Ctrl do teclado ao soltar o serviço para aquele a ser substituído no orçamento. Uma vez realizada essa substituição, as regras de medição do serviço antigo serão associadas ao novo. Além disso, o preço unitário ao novo serviço implicará o recálculo dinâmico no seu valor e do valor total do orçamento. Na aba Propriedades, é possível visualizar classificação, dimensões, geometria e muito mais da entidade IFC selecionada. Por fim, é possível visualizar todas as informações presentes no arquivo IFC para cada entidade IFC selecionada no modelo. Da aba Orçamento, você pode acessar os dados gerais do documento, no qual inserir as informações do projeto
e definir as EAPs para estruturar o orçamento. A aba Orçamento também inclui as seções seguintes: Completo, que mostra o orçamento completo com serviços e detalhes de medidas. Nessa seção, os dados, descrições, dimensões, quantidades, etc., tomam o lugar das variáveis usadas na definição da regra de medição. Seleção, que exibe tudo o que foi orçamentado para uma ou mais entidades selecionadas no modelo IFC. Para visualizar as informações, é necessário selecionar uma ou mais entidades do projeto. Tabela de preços, que mostra os serviços previamente arrastados para as medições. Usando os botões à direita da aba de orçamento, é possível imprimir o orçamento, salvar o orçamento no formato .dcf do Primus, exportar os dados do orçamento em formatos .docs do Word e .xlsx do Excel, aproveitar a função integração com Primus e usar o software Primus para integrar serviços, medidas ou até mesmo quantidades não detectáveis pelas entidades no modelo BIM no formato IFC. A função integração com Primus requer que no computador esteja instalado o software Primus. Após a integração, as informações, serviços, medições, quantidades, etc., provenientes das entidades do modelo BIM, no formato IFC, não são editáveis. Finalizada a integração, o fechamento do Primus determina a atualização do orçamento no Primus IFC. Ao contrário do salvamento do arquivo no formato .dcf, a função integração com Primus permite manter as informações do orçamento vinculadas às entidades do modelo BIM no Primus IFC. Todo o painel com as abas Medições, Propriedades e Orçamento pode ser redimensionado, conforme desejado, ou totalmente fechado para reabri-lo somente quando necessário.